Eu gostaria de compartilhar nessa noite contigo. Nós temos, obrigado pessoal da equipe de louvor, muito jóia, viu? Estão igual passarinho, tudo solto. Nós compartilhamos algumas palavras sobre honra. Nós falamos sobre como gerar ambientes de honra. Falamos sobre princípios de honra. Semana passada nós compartilhamos sobre algo extremamente fundamental no processo de honrar aquelas pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas. E hoje eu quero falar contigo sobre códigos de honra. Códigos de honra. E nós vamos estar crescendo. Na realidade, se nós formos deixar esse princípio, esse código, essa linguagem sobrenatural entrar no nosso coração, e se nós decidirmos viver uma vida de honra, então nós vamos ver a nossa vida mudar completamente. Preste atenção. Às vezes nós encontramos algumas pessoas bem-sucedidas em determinadas áreas, e nós achamos que aquilo foi obra do acaso. Nós achamos que aquilo caiu por sorte, que Deus simplesmente, Ele girou lá aquele negócio lá, e Ele apontou o dedo e falou, eu vou abençoar essa pessoa aqui. Não, não é assim que funciona. Na realidade existe uma linguagem sobrenatural no mundo espiritual. Existe uma linguagem que o mundo espiritual conhece, e a maioria das coisas que nós fazemos é resultado daquilo que nós manifestamos em vida. O processo de viver uma vida de honra, em todos os níveis, em todas as áreas, vai desatar os milagres de Deus, vai desatar o sobrenatural nas nossas vidas. É por essa razão que você vai perceber que existem muitas pessoas que mesmo não sendo cristãs, que mesmo não sendo crente, não sendo evangélica, você vai ver determinadas áreas da vida dessa pessoa que flui de maneira mais poderosa. Então, quando você vai ver, existe um histórico de honra. Talvez honra àquelas pessoas que Deus colocou sobre a vida dela. Eu conheço muitas pessoas que são extremamente zelosas e honram os seus pais. Eu já vi netos que honram os seus avós. Eu já vi sobrinhos que honram os seus tios. Então, já vi muitas coisas. E essas pessoas, elas vão colher o fruto e o resultado daquilo que elas estão semeando. Então, eu olhei no dicionário o que significa código. Representa uma maneira moral que se espera quando uma pessoa pertence a um determinado grupo ou instituição. E nós pertencemos ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo diz que nós, cada um de nós, fazemos parte do corpo de Cristo na terra, e o cabeça desse corpo é exatamente Jesus Cristo. Então, nós temos falado a respeito de honra, e vem aquela pergunta, como que uma honra pode ser demonstrada? A honra fala de respeito, honra fala de valor agregado, honra fala do valor que nós damos às pessoas e às coisas. Então, nós podemos demonstrar honra de diversas formas, de diversas maneiras. Tem pessoas que decidem honrar outras pessoas através de homenagens. Obrigado, Gilson. Através de homenagens. Outras pessoas homenageiam com palavras em algum evento público, como eu fiz hoje aqui com o Marcos André da Exibo Filmes. Outras pessoas decidem honrar pessoas fazendo uma imagem dela, fazendo um busto, dando uma placa. Então nós podemos honrar através de homenagem, através de palavras, nós podemos honrar também através de atitudes. E quando nós falamos de atitude, isso abre um leque muito grande a respeito da honra. Essas atitudes podem levar a várias vertentes. Agora, o que gera através de nós em darmos honra? É exatamente o respeito devido à pessoa que está sendo homenageada. Mas eu também, para poder ministrar essas palavras, nós temos escutado outras pessoas, temos lido alguns livros, e nada disso aqui que eu falo para você, a maioria das coisas são coisas que eu já aprendi com outras pessoas. Então não estou te trazendo nenhuma revelação própria, algo que Deus falou no meu quarto. Eu estou te falando da experiência que nós temos em conviver com pessoas,
em atender pessoas, em trabalhar no que diz respeito ao mundo eclesiástico, em também já ter feito parte de um grupo, de vários grupos. Na convivência diária nós temos aprendido muito a respeito de honra. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que a honra, ela deve ser materializada. Preste bem atenção nisso. A honra precisa ser materializada ou reconhecida fisicamente. E os irmãos vão entender isso no decorrer da palavra. Quando nós lemos alguns versículos que apresentam a palavra honra na Bíblia, essa palavra ela vai estar sempre ligada, ela vai estar sempre associada a uma materialização, a materialização de alguma coisa, de algo. Você vai ver pessoas honrando a Deus e estabelecendo objetos memoriais. Você vai ver na Bíblia homens e mulheres honrando outras pessoas que foram colocadas por Deus na vida dela. Nós falamos aqui na primeira palavra que existe um galardão completo e que muitas pessoas não receberam um galardão completo porque não honraram. Nós falamos aqui também que algumas pessoas receberam meio galardão ou um galardão parcial, uma recompensa parcial. E nós falamos aqui de pessoas que não receberam recompensa nenhuma, que não receberam galardão nenhum. Nós falamos na outra palavra que Jesus disse que nós temos que honrar e receber o profeta no caráter de profeta, e receberíamos esse galardão e essa recompensa de profeta. Que nós deveríamos receber o justo no caráter de justo e receberíamos o galardão correspondente. E o pequenino da mesma forma. Isso aponta para aquelas pessoas que estão acima de nós, que são pessoas que Deus colocou como autoridade sobre as nossas vidas. O justo representa aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja onde for. E nós devemos também honrar essas pessoas. E a Bíblia fala também que nós devemos respeito àqueles que nós achamos ou consideramos que são inferiores a nós, ou que estão abaixo de nós. Talvez alguém que trabalhe no emprego que você não considere tão significativo, talvez o porteiro do prédio que você mora, talvez alguém que trabalha lá na limpeza, na empresa que você está. Então existe honra para cima, existe primeiro a honra a Deus, depois existe a honra para cima no sentido de pessoas que estão acima, pessoas que estão no mesmo níveis e pessoas também que estão abaixo de nós. Então, sempre a palavra honra, ela vai estar diretamente ligada e associado à materialização ou reconhecimento com algo de valor. Quando nós estudamos as Escrituras, nós vamos perceber isso. A honra sempre custa alguma coisa, seja financeira, ou seja mesmo coisas de quebrar o orgulho, de mover sentimentos dentro de nós que não vêm de Deus. Então, sempre vai custar alguma coisa. Então, honra vai custar algo que é precioso, algo que tem algum valor. E um dos significados da palavra honra, no grego, é exatamente esse: dar o valor devido a alguma coisa. E eu quero compartilhar contigo um texto que está em Romanos capítulo 13, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós tomamos a Tua palavra como verdade e vida, e nós nessa noite nos expomos à influência da Tua palavra. Deus, o profeta diz: não é a Tua palavra fogo, martelo que esmiuça a penha. E nós queremos ser esmiuçados pela Tua palavra, queremos ser transformados pela Tua palavra, impulsionados por ela a viver uma vida de honra em nome de Jesus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, pagai a todos o que lhe é devido. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, não fique devendo nada para ninguém. Então, se tem que pagar tributo, vai pagar tributo. Se você deve para alguém respeito, então pague respeito. E olha, é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, porque nós percebemos ao longo do tempo que tem muitas pessoas que ficam devendo muitas coisas. Pessoas que devem respeito, pessoas que devem honra,
pessoas que deveriam pagar. E eu quero compartilhar contigo sobre 3 códigos a respeito de honra. O primeiro deles é que os maiores inimigos dos códigos e princípios divinos são os nossos sentimentos. Guarde isso no seu coração. Os maiores inimigos dos códigos de honra e dos princípios divinos são os nossos sentimentos. Efésios capítulo 6, verso 1 e 2 diz assim: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E ele diz, você deve honrar o seu pai e a sua mãe, para que você vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Tem muita gente devendo honra ao pai e à mãe. Obedecer esse mandamento aqui vai dar vida longa e tudo irá bem. Eu compartilhei aqui na primeira palavra a respeito de um homem que deu uma trombose e foi para uma UTI, e ele estava em estado praticamente já terminal, e ele teve um sonho, ele viu o anjo da morte vindo buscar ele. E quando aquele anjo entrou e ele sabia que ele ia ser recolhido, ele disse, olha, eu quero reivindicar a porção da Escritura que diz que eu devia honrar meu pai e a minha mãe para que eu fosse bem na terra e para que os meus dias se prolongassem. Eu reivindico essa porção da Escritura sobre a minha vida, porque o mundo espiritual está de prova que em vida eu honrei meu pai, eu honrei a minha mãe. O anjo deu um cavalo de pau dentro do hospital, foi embora e ele se levantou imediatamente também foi embora. Por quê? Porque ele viveu uma vida de honra. Você vai ver que tantos, principalmente no nosso tempo, quantos jovens que estão morrendo prematuramente porque desobedeceram pai e mãe. Pastor Michel estava compartilhando comigo hoje a respeito de um amigo que faleceu e havia sido advertido por umas irmãs que havia orado e tinha falado a respeito disso. A mãe tinha dito para ele, olha, não vá, eu tive um sonho, eu te vi dentro de um caixão. E ele ficou empurrando aquilo com a barriga, não deu moral, e ele voltou para casa dentro de um caixão. Por quê? Porque ele decidiu naquele momento. Eu não estou dizendo que ele viveu uma vida de desonra. Eu estou dizendo que naquela situação específica, ele tinha uma palavra da parte de Deus, alguém deu um recado para eles, e ele teve um desafio da mãe dele para ficar em casa, mas ele resolveu desobedecer. E isso gerou o quê? Exatamente morte. Preste atenção, querido. O seu pai e a sua mãe merecem honra? Talvez não. Talvez não. Talvez nem todos os pais e nem todas as mães fazem por merecer honra. Tem pais que abusam da autoridade sobre os filhos. Às vezes eles se embriagam e começam a maltratar os filhos. Tem mãe que talvez pela própria forma como foi criada, ela só reproduz a vida que ela teve. Uma vida de agressão, uma vida de verbalização de palavras de derrota e de autodestruição. Mas é muito importante eu entender o seguinte, às vezes meu pai e a minha mãe não merecem honra. Agora preste atenção, isso aqui não é questão de merecimento. Isso aqui é um princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo, olha, você precisa honrar pai e mãe, porque se você honrar pai e mãe, você vai ter longa vida e você irá bem sobre a terra. Então, mais forte que o sentimento que querem nos dominar, tem um princípio que não pode ser abandonado, é o princípio da honra. Você nunca vai obedecer seu pai e a sua mãe, é naquilo que diz que vai contra a palavra de Deus. Se vai contra a palavra de Deus, você vai ter que conversar e dizer, olha, infelizmente, isso aqui eu não posso fazer, porque vai contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está sobre todas essas coisas. Então, mesmo que seja difícil, eu sei que a vida de muitas pessoas não é fácil, mesmo que não haja um merecimento, mas aqui existe um princípio. Então, algumas pessoas dizem o seguinte, olha, mas eu não estou sentindo de honrar. Eu não estou sentindo de honrar meu pai, eu não estou sentindo de honrar minha mãe, eu não estou sentindo de honrar o meu patrão, eu não estou sentindo de honrar o meu pastor, não estou sentindo de honrar o meu discipulador, eu não estou sentindo de honrar aquela pessoa que foi colocada como autoridade, que foi estabelecida sobre a minha vida. Então eu não vou honrar. Escute, honra não é sentimento.
Honra, como nós falamos aqui, é uma determinação da palavra de Deus. A honra é um código, é um princípio divino, e ele vai além dos nossos sentimentos, porque sentimentos eles mudam de acordo com a situação. Então, se a Bíblia diz honra pai e mãe, então eu devo honrar. Eu não honro porque eu sinto. Eu não honro porque eu mereço. Às vezes meu pai pisou na bola, às vezes minha mãe pisou na bola. Mas é um princípio da palavra de Deus. E se eu honrar, Deus vai me honrar. Não, mas se eu honrar e meu pai não me honrar, você tem uma promessa do Pai, de vida longa e de prosperidade. Preste bem atenção. Quem foi militar sabe disso. Um soldado, ele não bate continência para um general. Ele não bate continência para alguém que está acima dele, porque ele está sentindo de bater continência. Não. Ele bate porque é um código de honra. E ele sabe que se ele não fizer isso, às vezes ele está com raiva. Às vezes o soldado está ali no sol quente e vai passar o presidente da república, vai passar um general, vai passar alguém de uma patente acima dele. E ele tem que estar ali de prontidão e às vezes ele está com raiva, às vezes ele está indignado. Às vezes aquele superior dele tomou uma decisão que ele abomina, algo que ele não concorda. Mas eles sabem que se eles não baterem continência, eles vão estar correndo risco de quebrar um código de honra. Escute o que eu vou te dizer. Tem pessoas que vivem quebrando esses códigos de honra no mundo natural e no mundo espiritual, todo dia. E a pessoa vive uma vida de desonra com todo mundo. Ele não honra quem serve o café para ele, ele não honra o motorista do ônibus, ele não honra o amigo do lado, ele não honra o seu líder, ele não honra o pai, ele não honra a mãe, ele não honra ninguém. E ele acha que as consequências disso não vai chegar. Preste atenção, vai chegar. Um dia a conta chega. Um dia a conta vai chegar. Se um soldado não bate continência para uma autoridade que está passando, e essa autoridade ela percebe, talvez no momento, devido a uma série de fatores, talvez porque tem câmera ligada, sempre tem alguém com celular, a imprensa está ali, talvez ele não vai trazer ele não vai cobrar publicamente. Talvez aquela pessoa em patente superior não vai exigir uma retratação no momento. Por quê? Porque ele não quer escandalizar. Mas escute, posteriormente, depois, com certeza virá a consequência da desonra. Se aquele general, se aquela pessoa de patente superior, ele percebeu que alguém que está debaixo da autoridade dele, usou com desonra com ele, então a conta vai chegar. E eu preciso entender exatamente isso. Olha aqui para mim, escute o que eu vou te dizer. Ninguém que é digno de honra aceita ser desonrado. Você que está aqui presencialmente, que está me assistindo, se você tem uma posição de autoridade sobre alguém, seja sobre um filho, seja sobre um funcionário, seja um irmão mais velho que um irmão, ele não vai aceitar a ser desonrado. Ele não aceita ser desonrado. E às vezes a quebra de conduta daquele soldado pode chegar depois de um tempo, depois de meses. E às vezes ele nem vai saber por quê. Talvez se passaram meses, talvez se passaram a metade de um ano. Ele não vai saber por que tantas coisas ruins estão acontecendo com ele. Por que ele está sendo retalhado lá no quartel. E essa aqui é uma verdade na nossa vida. Muitas coisas ruins que nós colhemos, infelizmente, nós questionamos, não sabemos o porquê, e quando nós vamos fazer um check-upzinho, nós vamos perceber que isso pode ser fruto de desonra ao longo da nossa caminhada. Talvez foi um grito com a mãe, talvez foi um grito com o pai, talvez foi um xingamento, talvez a mãe falou e a pessoa não deu moral. Às vezes a mãe fala alguma coisa e a pessoa vira as costas e fala, minha mãe está ficando, ó. Irmãos, existe um código de honra no mundo espiritual. Existe uma linguagem no mundo espiritual. Às vezes a rebeldia com o pai,
Às vezes o xingar o patrão. Quantas pessoas que trabalham numa empresa e vivem chamando o patrão de ladrão, eu estou sendo explorado. Se o patrão chega com um carro e fala, aí, está ganhando isso aí a minhas custas, eu estou me matando aqui. Não faça isso, porque isso é desonra. Isso é um código da honra. E isso vai gerar frutos difíceis. Às vezes a pessoa não vai perceber quando ele for um patrão, se ele chegar a ser. Por que as pessoas não respeitam? E ele começa a querer procurar, diz, Deus, mas eu estou sendo fiel. Deus, eu estou indo para a igreja, eu estou indo para a célula, eu estou andando certinho. Por que as coisas não dão certo na minha vida? Por que as coisas não acontecem na minha vida? Mas se nós formos humildes, nós vamos reconhecer que ao longo da vida, nós vamos acumulando, nós vamos juntando, nós vamos armazenando atitudes de desonra. Há pessoas que vão quebrando esses códigos de honra a vida inteira. E com pessoas que se devia honra, mesmo alguns não merecendo. Talvez aquela pessoa não merecesse mesmo. Talvez ela pisou na bola contigo. Seja um pai, seja um líder, seja um patrão, seja quem for. Talvez ela pisou na bola com você. Talvez mesmo alguns não mereciam. Mas quando nós quebramos esse código de honra, a conta chega para nós. Infelizmente a conta vai chegar. Por que ela vai chegar? Porque essa é uma linguagem no mundo espiritual. Preste atenção. O primeiro pecado de Lúcifer foi exatamente esse pecado. A palavra Lúcifer, ela significa Ben-Shahar, filho da honra. E ele decidiu uma vez no seu coração não honrar Deus. Ele desonrou a Deus. Então a questão da desonra, ela começou lá atrás. E Lúcifer perde exatamente o posto de anjo, de pessoa, perde uma autopatente para se tornar espírito maligno. Então, não tem como alguém quebrar esses códigos e achar que tudo vai acontecer normalmente. Porque a Bíblia diz, a quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Segundo princípio que nós podemos aprender sobre códigos de honra, é que a honra é um código da palavra de Deus e que ela vai nos colocar na rota da bênção. Quando eu entendo essa linguagem, quando eu entendo esse código, uma chave vira dentro de mim. E essa chave vai me colocar na rota de ser abençoado, na rota de ser bem-sucedido, na rota de experimentar aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, muitas coisas que nós colhemos hoje é resultado da honra lá de trás. Às vezes você passou por bajulador, às vezes você passou por alguém que estava puxando o saco, porque geralmente quem tem um coração de desonra, irmãos, aqui tem algumas pessoas da minha idade e alguns mais velhos do que eu. E vocês vão concordar comigo. Na minha época de criança, algum tempo atrás, já tem quase meio século, eu ia para a aula, e se eu achasse uma flor, eu arrancava aquela flor e levava para a minha professora. Às vezes a minha mãe fazia um lanche, e eu levava um lanche daquele para a minha professora, para o meu professor. Algum maranhense aqui já levou farinha de puba para a professora? Já levou rapadura para a professora? Manifesta aí, Zé Nilson, vamos? Sabe por quê? Porque nós vimos eles como alguém de honra, como alguém de respeito. A gente tratava professor, sabe, num nível bem acima. Agora, irmãos, aqui, os mais jovens, olhem aqui para mim. Imagina você chegando segunda-feira lá na sua sala de aula, quando voltar ao normal, com uma maçã para entregar para a sua professora. Aí você chega e diz, somebody love, professora. Estava eu passando por ali e pensei, por que comprar, por que não comprar? E decidi comprá-lo-ei. E eu trouxe para a senhora esta maçã. O que é que os outros amigos irão falar, irmãos?
Imagine que você vai chegar amanhã na sua empresa e você vai levar uma tapioca com queijo e carne seca lá para o seu patrão. E vai levar ainda um cappuccino daquele, sabe, extraordinário. O que é que os companheiros lá vão dizer? Porque esse é o coração das pessoas, é o coração da desonra. Nós perdemos esse código de honra, de respeitar e de honrar as pessoas. Então, preste atenção, a honra é um código da palavra de Deus. E a honra, ela nos colocará na rota da bênção. E você precisa entender algo, mesmo nos momentos de angústia, mesmo nos momentos de pressão, nós precisamos observar os princípios da honra. Nós precisamos estar de olho. E o que você vai receber não é por acaso. Nós temos que ser intencional nisso. Não importa, talvez no momento ali você vai se sentir, sabe, até constrangido, você vai se sentir mal. Agora preste atenção, querido. Deus não nega milagres a ninguém. Quando nós entendemos isso, o desejo de Deus é nos abençoar. Qual é o pai que não quer abençoar o filho? Eu estou falando de pai normal. Se nós queremos, imagina Deus. Ele diz, olha, vós que sois maus, quereis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Jesus diz, olha, qual é o pai que o filho pedindo um pão, ele dá um pedaço de pedra? Imagina o menino chega e fala assim, pai, eu quero comer um pão. Aí o pai fala assim, fecha a boca, meu filho, fecha os olhos, meu filho, e abre a boca. E ele vai e empurra a pedra na goela do menino. Jesus diz assim, olha, qual é o pai que se o filho pedir um pedaço de carne, se pedir um peixe, ele vai dar uma cobra? Aí chega seu filho lá, imagina, John, ele chega lá e tal, e pede, pai, eu quero um pedaço de carne. Você fala, eu quero um pedaço de peixe. Aí você fala, fecha os olhos, abre a boca. Aí empurra uma cobra na goela do menino. Jesus diz, olha, se vós que sois maus, quereis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Deus, Ele deseja nos abençoar. Diga, Deus deseja me abençoar. Agora, o que eu preciso entender é que existem códigos para viver esses milagres. Existem princípios na palavra de Deus para viver esses milagres. E a honra não é o único. A honra é um desses códigos. Às vezes tem pessoas que dizem assim, pastor, eu já fui muito decepcionado na área financeira, eu já vi tanto escândalo na igreja e agora está aparecendo muitos. Sempre vai aparecer. Agora as situações que acontecem é para provar o que vai no nosso coração. Então muitas pessoas dizem, pastor, não, eu não honro porque eu fui ferido. Não, pastor, esse negócio eu não quero nem saber de discipulado. Eu não quero nem saber de líder. Sabe, eu não quero nem saber, porque eu fui ferido. Então, como eu fui ferido, então eu preferi largar isso de mão. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. E é pesado. Deus não tem compromisso com as nossas feridas emocionais. Deus, Ele não tem compromisso com os nossos complexos, com a nossa baixa autoestima. Deus não tem compromisso com as nossas decepções. Deus tem compromisso com a verdade. E a verdade é o que vai permanecer. E não as minhas mágoas, não os meus ressentimentos. Preste atenção, mágoa e ressentimento não move o mundo espiritual. Uma das chaves de um dos códigos que move o mundo espiritual é exatamente a honra. Quando eu entendo isso, então eu começo a experimentar os milagres de Deus. Então, não se apegue no erro dos outros. Não se apegue no erro dos outros. Eu era novo convertido. Em 1988, 1987, eu estava conversando com um rapaz. E eu estava questionando um bocado de coisa, porque eu tinha me convertido e tinha um bocado de coisa que eu não sabia. Eu falei, não, mas o que é que os pastores vão fazer com o dinheiro? Eu tenho medo de devolver o meu dízimo, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Ele falou para mim, olha, isso aí não é problema seu. Você faz aquilo que a palavra diz que você vai fazer. E aquilo que as pessoas vão fazer, elas vão prestar conta com Deus.
elas vão prestar conta com o Senhor. Tem muitas pessoas que não honram de nenhum jeito, porque elas se apegam ao erro dos outros. Então, se você ficar se apegando aos erros do passado, se você ficar se apegando às suas feridas, se você se apegar àquilo que não deu certo, você não verá os milagres. Sabe por quê, querido? Porque quem nunca foi ferido ao longo do caminho, quem nunca foi decepcionado ao ponto de querer desistir da instituição igreja. Agora, se você não foi ferido, se você não foi injustiçado, você está sendo, ou então você será. Porque enquanto nós vivermos, nós vamos sofrer situações de injustiça, decepções. Agora, o mais importante não é o que fizeram contigo. O que mais importa hoje não é o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. O que eu vou fazer com as decepções que eu tive? O que eu vou fazer com as pisadas na bola? Eu vou me revoltar e vou entrar para a turma e do sem igreja? E como dizem muitos aí, eu vou queimar lá em casa sozinho. Isso não está na Bíblia, irmãos. Isso não está na Bíblia. Você começa a ver um bocado de gente aí revoltado contra o Evangelho. Escute, o erro das pessoas não invalida os princípios e os códigos da palavra de Deus. Eu preciso entender isso. Eu não pertenço ao corpo de Cristo olhando para o homem. Eu olho para o Senhor Jesus, autor e consumador da minha fé. E aqueles que não querem ser padrão na palavra, eles vão prestar conta com o dono da igreja. Porque o dono da igreja é o Senhor Jesus. Então nós precisamos retomar essa cultura do princípio da honra. Aprenda a honrar as pessoas mais velhas. Esses dias eu vi um vídeo de umas pessoas, irmãos, zoando, humilhando um senhor idoso, um catador de latinhas. Quantas pessoas que não consideram, não honram os seus pais, não honram os seus líderes, não honram as pessoas que foram estabelecidas. Nunca desonre uma autoridade, seja ela civil, autoridade civil. São aqueles que foram estabelecidos nas cidades, nos estados e no Brasil. Não desonre, querido. Não desonre uma autoridade doméstica. Pai, mãe, avô, sogro, sogra. Pastor, até a sogra, até a sogra. Tem hora que dá vontade de voltar a contar piada de sogra, mas depois que minha sogra faleceu, eu não tive mais coragem. Mas eu sempre amei a sogra da minha esposa, irmãos. Eu me dava bem com ela, não era, amor? Eu honrei a minha sogra, irmãos. Eu honrei o meu sogro. Às vezes eu saía daqui de Goiânia. Eu ia lá em Umas, pegava ele e levava ele para visitar a filha dele lá em Trindade. E eu não fiz isso só uma vez. Eu nunca nem permiti que ele colocasse combustível no meu carro. Nós temos que aprender a respeitar autoridades domésticas. Nós temos que aprender a honrar as autoridades sociais, que são os professores, que são os treinadores. Precisamos aprender a honrar as autoridades eclesiásticas, pessoas que foram colocadas, preste atenção. Não trate as pessoas, irmãos, olha, vocês me conhecem, já tem um bom tempo que eu tenho aqui. Eu não tenho problema de baixa estima. Não tenho. Eu sei que eu não vou ser aceito por todo mundo, que alguns gostam, alguns suportam. Mas eu estou falando algo para você. Aprenda a honrar os líderes que Deus coloca na sua vida. Isso vai te fazer muito bem. Isso vai te fazer muito bem, isso vai ser saudável. Às vezes tem pessoas, olha, eu nunca exigi que alguém me chamasse de pastor. O pastor Torres, não, nunca exigi isso, irmãos. Sabe por que eu não exigi? Porque eu sei quem eu sou em Deus. Agora eu já vi muitas pessoas tratando o outro com leviandade. Porque de repente aquela pessoa estava ali, convivendo com ela, de repente ela sobressaiu, tem um chamado de Deus, se ordena pastor. Aí a pessoa chega e
simplesmente chama pelo nome. E aí, como é que tá, fulano? E aí, Joe? E aí, meu não sei o quê? Ei, trata com respeito, trata com honra. Eu não sou o seu Joe. Teve um rapaz lá na Fama que ele veio várias vezes, sabe? Eu vim ser chamado de Torres aqui. Meu nome é Francisco de Assis Torres Araújo Vieira Nogueira Ribeiro da Silva Costa do Nascimento Fernandes Pereira da Cunha Nunes Nolete e Filho. Estou brincando, é só Francisco de Assis Torres Araújo. E todo Francisco é Chico. E o meu pai inventou de me chamar de Chicô. E quando eu fui estrear no time profissional, o supervisor chegou lá e falou assim, olha, tem que colocar o nome lá no... Esqueci até o nome, Neto. Coloca lá na entrada do vestiário para a imprensa ver o nome dos jogadores. A escalação. E ele falou assim, ó, não tem como botar Chicô lá, porque Chicô não é nome de jogador de futebol. Ele falou assim, Francisco, Assis, Ele falou assim, Araújo. Ele falou, o único que escapou aqui foi o Torres. Aí a partir daí começaram a me chamar de Torres. E teve um irmão que nós convertemos juntos. E um dia eu estava ministrando lá no encontro, sabe? E ele começou, e aí, Chico, toca a bola, Chico, e não sei o que, Chico, e pá. Só que eu vi, irmãos, que aquilo era com desonra. E eu chamei ele bem pertinho aqui, eu falei, ó, presta atenção, rapaz, no que eu vou te dizer. O meu nome é Torres. Se você não quer me respeitar como seu pastor, mas eu quero dizer para você, eu sei o seu apelido. E depois que você converteu, você mudou o seu apelido. E desde que você mudou, eu fiz questão de te chamar pelo nome. Preste atenção, irmãos. Nós não podemos reclamar daquilo que nós permitimos. E tem pessoas que acham que isso é tratar o líder com intimidade. Isso é desonra. Isso é desonra. Isso é desonra. Às vezes a pessoa está debaixo da cobertura de alguém e o pastor está pregando, ele vai lá no YouTube e dá um dislike lá. Sabe o que é isso? Desonra. A pessoa não está vendo, mas Deus está vendo. E eu preciso exatamente entender isso. Nunca desonre uma autoridade, seja ela civil, seja ela social, seja ela doméstica ou seja ela eclesiástica, mesmo que ela tenha falhado com você. Se ele falhou com você, presta atenção, Deus não vai falhar. Porque ele disse, é eu que vou honrar. Se as pessoas não te honrarem, se as pessoas não te reconhecerem, mas você decidir viver uma vida de honra, é Deus que vai te honrar, é os céus que vai te honrar. Terceiro e último. Existe um código natural da honra chamado finanças. Fique tranquilo que nós já tiramos a oferta. Nós não vamos pedir oferta aqui de maneira alguma. E quem está conosco aqui, já todos esses anos, sabe que nós não fazemos essas apelações. Aqui, pelo contrário, nós fazemos é abençoar. Nós fazemos é abençoar. Abençoamos a igreja, abençoamos a nossa comunidade. Graças a Deus, nós aqui, da Igreja de Cristo, nós somos bem vistos pela nossa comunidade. Porque a comunidade sabe aqui que nós os amamos e que nós investimos nele. Eu estou falando aqui para você, isso aqui é um princípio da palavra de Deus, que pode desatar a sua vida. Existe um código natural chamado finanças, dinheiro. Você vai ver que é o único lugar na Bíblia que Deus diz isso. A respeito de finanças, ele diz, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Não podem. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tudo ligado à honra materializada está ligado a finanças. Tudo ligado à honra materializada está ligado a finanças. E finanças não fala só de dinheiro. É muito mais do que isso. A Bíblia fala sobre honrar a Deus com as nossas finanças. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. É exatamente o que Provérbios está dizendo, olha, honra a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí diz assim, olha, como consequência disso, versículo 10 de Provérbios capítulo 3, diz, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares.
Mateus capítulo 22, verso 21, quando os discípulos chegam para conversar com Jesus a respeito de pagar imposto, ele diz assim, olha na moeda aí o que está escrito. O que tem aí? Ele falou assim, não, aqui é o rosto de César. Então ele disse, então dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Malaquias capítulo 1, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim, olha, o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome, ó Deus? Versículo 7 ele diz, ofereceis sobre o altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que eu estou te dizendo para você, a mesa do Senhor é desprezível. Vocês não me honram com aquilo que eu tenho dado para vocês. Quem conhece a história aqui sabe que os sacerdotes estavam pegando os animais defeituosos, os animais cegos, e eles estavam simplesmente oferecendo em sacrifício a Deus. Era mais ou menos o seguinte, existe na lei que nenhum animal que seria sacrificado a Deus poderia ter defeito algum. Então eles pegavam os animais, eles vendiam os melhores, e aqueles animais mancos, aqueles animais cegos, aqueles animais defeituosos, eles vinham e traziam para sacrificar a Deus. Ou seja, eles traziam o resto. Deus não quer resto de ninguém, irmãos. Deus quer a primícia. E Ele diz, olha, vocês estão me desonrando, quando vocês não trazem aquilo que é devido. Quando vocês trazem um animal cego, aleijado, defeituoso, vocês estão agindo com desonra. Na Bíblia, se você estudar ela, você vai ver que os milagres estão diretamente conectados a esse processo da honra. Seja através de oferta, seja através de presente, seja através de homenagem, ou dê o nome que você quiser. Eu quero que você entenda isso. Escute, irmãos. Se você entender isso, nós não barganhamos com Deus. Nós não vamos simplesmente, porque eu vou dar 10 e Deus vai me dar 100 vezes mais. Não, eu vou dizimar porque eu dou isso e Deus me dá aquilo. Não. Esse não é o coração correto. Essa não é a forma de nós honrarmos ao Senhor. De maneira alguma. Me responda uma coisa. 10 reais é muito ou é pouco? Depende. Para quem não tem o que comer, 10 reais é muito. Se alguém não tem nada para comer amanhã de manhã, nem para tomar café, nem para almoçar, 10 reais é muito ou é pouco? É muito. Agora, para quem tem muito dinheiro, 10 reais pode não significar nada. 2 moedinhas de 1 centavo, é muito ou é pouco? Depende. Depende. Porque a Bíblia fala que tinha uma mulher que ela só deu 2 moedas e era tudo o que ela tinha. Então preste bem atenção no que eu vou te dizer. Nós não podemos julgar o que é muito ou o que é pouco nas nossas vidas pela quantidade financeira, mas pela falta que nos faz. 10 reais para quem não tem nada é muito dinheiro. 2 moedinhas de 25 centavos, para quem não tem dinheiro para comprar um pão amanhã para 2, 3 filhos, é muito dinheiro. Agora, para quem tem muito dinheiro, para quem tem muita condição, então não significa nada. Então nós não podemos julgar o que é muito ou o que é pouco nas nossas vidas pela quantidade financeira, mas exatamente pela falta que nos faz. Preste atenção, quando a Bíblia fala sobre 10%, a Bíblia, 10% de R$1, 10% de R$10, 10% de 1 milhão, é a mesma coisa diante de Deus. Às vezes uma quantidade muito grande impressiona o ser humano, mas não impressiona Deus, porque o que manda é a honra. R$1 milhão é muito dinheiro ou é pouco? 1 milhão é muito ou é pouco, irmãos? Depende para quem. Depende para quem. 1 milhão pode ser muito para muitas pessoas, inclusive para mim. Mas para outras pessoas, não faz falta alguma. Para outras pessoas é troco. Às vezes uma pessoa honra
faz uma honra, uma oferta de 1 milhão, ou para Deus, ou semeia na vida de alguém que Deus usa. Pode ser que muitas pessoas fiquem impressionadas com o valor. Alguém chega e diz, não, o cara deu o carro dele, não, o cara deu o apartamento dele, o cara deu R$1 milhão. Talvez isso impressione as pessoas. Mas Deus sabe o que ficou na conta. Aquela mulher deu 2 moedas, ela deu tudo que tinha. E nós vamos ler o texto aqui, a Bíblia diz que os ricos chegavam e depositavam muitas quantias. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Então Deus não contabiliza o que você dá, Deus não contabiliza o que eu dou, mas exatamente o que ficou. Porque senão seria muito fácil. Imagine que alguém tem R$10 milhões, e ele chega e dá uma oferta de 10 mil, dá uma oferta de R$50 mil. Mas quanto foi que ficou? Então é muito importante nós entendermos isso. Não se mede uma oferta, não se mede um presente, sabe, algo como fruto de honra a Deus, ou alguém pelos valores, mas por aquilo que vai fazer falta, pelo que fica, pelo que você vai usar no dia de amanhã. Cada pessoa tem os seus problemas, tem os seus desafios, sabe, tem as coisas para pagar. Às vezes o seu desafio amanhã é fazer a recarga do seu celular. Às vezes o desafio de um empresário é pagar um boleto de 50 mil, de 200 mil reais. Marcos capítulo 11, versículo 41 a 44, diz assim, olha. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Preste atenção. Esse nome esquisito é isso aqui, ó, gasofilácio. Você pode até botar no seu filho ou no seu neto. Gasofilácio é isso aqui. Jesus estava num culto. E Jesus no culto, ele estava sentado aonde? O texto diz aqui, olha. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Não era o valor que a pessoa colocava, era como ela colocava. E o texto diz assim, olha, Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas de pouco valor. E chamando os seus discípulos, disse-lhe, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, deu todo o seu sustento. Consegue entender, irmãos? Nós fizemos uma reforma no Prédio da Fama, há alguns anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás. E um dia, nós estávamos terminando a reforma, estava ficando muito bonito, e de repente uma senhora chegou lá na porta, eu estava lá na porta, eu, o pastor Gilmar e outras pessoas. E aquela mulher chegou e falou assim, olha, eu não sabia que isso aqui era uma igreja não. Vocês estão reformando aqui, mas está ficando tão bonito. Ela falou assim, eu quero dar uma oferta. Sabe o que foi que ela fez, pastor Michel? Ela enfiou a mão no bolsinho dela, na bolsinha dela, e tirou um bocado de nota de R$1. Naquele tempo era o frevo. E ela chegou e disse, olha, está aqui a minha oferta. Eu quero ajudar na reforma da igreja. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Jesus disse, ó, aquela mulher colocou algumas moedinhas. Mas ela colocou tudo o que ela tinha. Irmãos, olha, aqui no bairro São Carlos, aqui, os irmãos lembram, nós congregávamos ali, ó, era só um negocinho pequeno. Ali, você entrava de frente, aí tinha que sair de costa, igual o Michael Jackson, assim, ó. Sabe como é que nós construímos aqui? Com pessoas simples, irmãos. Quantas vezes, irmãos, que pessoas chegavam com algumas moedas, sabe, com alguns reais, com algumas notinhas, e diziam assim, pastor, é pouco. Irmãos, eu cansei de ouvir isso aqui, sabe, e eu vejo o fruto na vida de tantas pessoas aqui. Pessoas chegavam com as moedinhas, chegavam com as notas de R$1, e falava assim para mim, falava, pastor, olha, é pouco, mas é com amor. Tinha uns que diziam assim, pastor, eu queria ter mais. Eu queria ter mais, porque se eu tivesse mais, eu ia ajudar mais. Irmãos, quantas vezes eu escutei isso aqui? E eu vejo Deus honrando essas pessoas. Pessoas reformaram suas casas, pessoas estão vendo seus filhos, seus netos crescerem na vida, prosperarem, como resultado da honra. Tem um rapaz lá na Fama,
o Vanderlan, que ele estragou o carro no final de semana, e ele trabalha como pedreiro, e é diarista. E quando nós fomos ter um encontro lá em Caturaí, ele tinha estragado o carro, mas mesmo assim, irmãos, ele foi com o carro estragado, eu não sabia disso. E ele foi e fez 3 dias lá, sexta, sábado e domingo. E ele estava tão apertado que ele estava trabalhando sexta, sábado e domingo. E quando terminou o encontro, nós fizemos a contabilidade e sobrou dinheiro. Sobrou dinheiro. Se a finalidade é o encontro, nós não queremos dinheiro que sobra. Nós usamos para o encontro. Então algumas pessoas falam, pastor, eu não entendo como é que vocês fazem, porque o encontro de vocês tem pão de queijo, tem presunto, tem mussarela, tem decoração, tem brinde. E às vezes vocês cobram R$10 das pessoas. Se a pessoa não quiser ter um encontro com Deus, ela vai ter um encontro com o bucho dela. Ela espoca o bucho por R$10. Que é café da manhã, é lanche, é almoço, é janta, é presente, é dengo, é oração, é tudo. E eu lembro que tinha sobrado um dinheiro. E eu peguei e falei, rapaz, eu sei que você não gosta disso, mas pega esse dinheiro aqui. E eu acho que tinha uns R$500. Eu fui e dei para ele. Irmãos, ele chegou a sair lágrima dos olhos. E só depois de alguns anos que ele veio falar para mim, pastor, eu estava, sabe, o negócio estava tão ruim que se eu chamasse minha mulher de meu bem, o banco tomava. Um dia eu encontrei com um pai de santo, ele falou, pastor, rapaz, como é que estão as coisas por lá? Porque aqui está brabo, eu estou fazendo despacho com caldo quinó. Irmãos, quantas vezes aqui que nós temos tantas pessoas aqui, eu não vou citar nome porque eu seria injusto. Mas olha, a maioria de vocês aqui, quantas vezes aqui que a pessoa veio aqui, o Ozé, o Juventino, tanta gente, irmãos, Evaldo, todo mundo aí, ajudava financeiramente. E além de ajudar financeiramente, ainda vinha bater de badeco aqui. Às vezes tinha pessoas que davam oferta, falavam, não, eu não vou nem lá não, moço, eu pago a diária de um pedreiro lá e faz lá. Não, irmãos, a maioria de vocês aqui honraram, ajudando para construir tudo isso aqui, tudo que nós temos aqui, não foi ninguém que deu para nós não. A Igreja da Fama nos ajudou no início, tudo que nós temos aqui de qualidade, é fruto do seu dízimo e da sua oferta. Isso aqui tudo foi construído em estilo de mutirão. Você contribuía e você ainda vinha com a sua presença. Irmãos, como isso é precioso, como isso é tremendo. Quantas pessoas que honraram a Deus, cozinhando nos encontros. Aqui, a gente fazendo as coisas aqui, as pessoas trazendo lanche, trazendo um café. Eu estou falando para você, honra é muito mais do que dinheiro, irmãos. É muito mais do que isso. Então, quantas pessoas que iam para o encontro... Irmãos, olha aqui para mim. Fala para mim se um negócio desse não é loucura. Como é que uma pessoa vai para o encontro, vai trabalhar no encontro, ficar na cozinha, lavar prato, lavar panela, aguentar encheção de saco e ainda paga inscrição? Isso é loucura, irmãos. Isso é honra. Aí você acha que isso não honra a Deus? Você acha que isso aqui não honra o seu líder? Você acha que as pessoas não percebem, irmãos? Você acha que os céus vão responder de que forma? Presta atenção no que eu vou te dizer. O tempo desacredita as palavras sem investimento. Tem pessoas que é muito bom só de conversa, só de conversa, só de conversa. Graças a Deus que essa igreja aqui, ela é top. Não adianta só falar, eu gosto de vocês porque vocês agem. Aleluia. Nós somos uma igreja de honra e por isso nós vamos, alcançar a vida, vamos prosperar em nome de Jesus. As mulheres aí, imagina que você casou, aí no primeiro aniversário do seu casamento, seu marido chega e te dá uma carta e fala assim, eu te amo. E faz aquela carta romântica, sabe? Faz assim um negócio. Tem uns que nem isso não faz, né? Aí no segundo ano ele chega de novo e fala, meu bem, eu estou meio apertado,
sabe, hoje nós vamos comer fora, bota a mesa lá fora, que eu vou fritar um ovo para nós. Mas eu te amo. Aí no terceiro ano, no quarto ano, e a mulher segurando. Irmãos, imagine 10 anos depois, o cara dizendo, eu te amo. Mas nunca fez um investimento financeiro no casamento. Presta atenção. Vai ter um dia que o eu te amo vai ter que ser comprovado com atitude. Vai ter um dia que o eu te amo, meu amor, vai ter que ser comprovado com um presente. Ou você vai chegar, botar a mão no bolso, vai dar o cartão e falar assim, está aqui, meu bem. Vai no shopping e faz o que tu quiser. Já tem gente lá no fundo no manto. Uhul! Eita glória! É o sonho, né? Lá em casa, meu irmão, quando eu falo para a mulher sair, ela só compra à vista. Sério? Eu digo, vai no shopping, meu amor, e fique olhando. E ela só na vista, ó. Estou brincando. Eu invisto. É a única mulher que eu tenho. Tem que investir, tem ou não tem? E loira é cara, irmãos. Nossa. Loira não fica barato não, viu? Eu lembro de uma história, ninguém se ofenda comigo. Um cara... não vou contar isso não, deixa. Rapaz, o cara, o coroão, sabe? O cara assim já com setentão, cheio da grana, arrumou uma namorada bem bonita, novinha. Aí ele pegou essa namorada e deu um trato nela, mandou ir na loja, no spa, e fez tudo, meu irmão. Aí depois mandou ela no shopping e falou assim, ó, vai nas lojas mais caras, compra o que você quiser ir para você, meu bem. Aí quando foi à noite, levou no melhor restaurante da cidade, comprou um anel de brilhante, sabe, aquele jantar romântico. Aí a mocinha olhou para ele assim e falou assim, meu bem, eu sou cara para você, não sou? Ele olhou para ela e falou assim, minha filha, na idade que eu estou, é cara ou é coroa? Depois a gente edita isso aí, viu, Marcos? Então, querido, não adianta. A pessoa chega a vida todinha dizendo, olha, eu te amo, mas não tem um investimento, não tem um presente, não tem uma viagem, sabe? Não tem, então. O ser humano precisa tocar em alguma coisa para acreditar naquilo que é abstrato. A materialização da palavra de honra são as finanças. Não adianta, querido. A alegria de um pai é dar presente para um filho. Depois que os filhos nascem, você deixa até, às vezes, o cônjuge de lado. Aí tudo que você vê, fala assim, ai, eu vou comprar essa roupinha para o meu filho. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que levar esse negócio para minha menina. Ai, eu tenho que fazer não sei o quê. Quando as minhas filhas nasceram, tudo que eu via na rua parece que tinha a cara dela. Era tudo pink. Aí você vai, e outra coisa, parece que o trem de criança é mais caro do que de adulto. Eu ficava pensando, rapaz, mas um short, um vestido desse aqui, ó, não tem 1 metro de tecido e custa tanto. E isso aqui, bem mais barato. Presta atenção, o amor, ele tem que ser materializado. Seja com dinheiro, seja com presente, seja com viagem, seja com o que for. A alegria do pai é dar um presente para o filho. A alegria do pai é poder pagar uma faculdade para o filho. Sabe? O prazer de um pai, a alegria de um pai é poder fazer algo, investir na vida dos filhos. Irmãos, eu decidi na minha vida que eu não iria ficar devendo nada para as minhas filhas, no que diz respeito a investir. Eu tenho procurado dar o melhor. Sempre nós erramos, sempre nós somos falhos, mas eu tenho procurado investir. Agora, se o pai fala a vida toda, ah, minha filha, eu te amo, oh, minha filha, mas eu te amo, meu filho, você é o amor da minha vida, mas o pai nunca investiu na vida do filho, querido. Vai chegar um dia que o filho vai duvidar desse amor. Meu pai nunca me deu um calçado, meu pai nunca comprou um lápis para mim, meu pai nunca me levou para passear, meu pai nunca fez nada. Então, esse amor vai ficar em xeque. Por quê? Porque a expressão natural da honra são as finanças. E as coisas que ela pode financiar. A expressão natural da honra é o dinheiro. E as coisas que o dinheiro pode comprar. Falamos sobre honrar a Deus. Mas a Bíblia também fala sobre honrar os homens de Deus. A Bíblia diz, olha, nós devemos dar honra a Deus.
E eu vou te dizer uma coisa, olha, isso aqui não é a parte mais difícil de entender e de fazer. Agora, quando a Bíblia fala sobre honrar as pessoas que Ele colocou sobre nós, aí o bicho pega. Mateus capítulo 10, verso 40 diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Jesus está enviando os seus discípulos para pregar o Evangelho. Ele diz, olha, quem receber você está me recebendo. E quem me recebe, recebe o Pai quem me enviou. Aquele que recebe aqueles que eu enviei. Em outras palavras, vai ser honrado, vai ser abençoado. Deus recebe honra quando nós honramos aquelas pessoas que Ele enviou para abençoar as nossas vidas. Tem alguém que já abençoou a sua vida de alguma forma? Tem alguém que já foi participante de um milagre na sua vida? Procure honrar essa pessoa. Por quê? Porque Deus recebe honra quando nós honramos aqueles que Deus enviou para as nossas vidas. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 diz assim: devem ser considerados merecedores, preste atenção, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aqueles que se fadigam na palavra e no ensino. Em outra tradução, na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Uma tradução fala dupla honra, outra tradução fala dobrados honorários. A palavra honorário, ono vem de honra. Na linguagem aqui da América, nós sabemos disso, que honorário se trata de quê? De dinheiro. Ele está dizendo, olha, aqueles que presidem bem, aqueles que ensinam, aqueles que pregam a palavra, aqueles que fazem a coisa de maneira correta, ele está dizendo aqui, eles devem ser dignos de dobrados honorários. Ele está dizendo que tem que receber bem, tem que ser bem pago. Eu me corto o coração quando eu vejo, aqui não é o nosso caso, graças a Deus. Nós somos uma igreja muito séria nisso. Nós honramos os nossos compromissos com pastores, com líderes, com funcionário, com tudo. Mas tem lugar que não é, irmãos. Tem pastores que têm uma vida sofrida, e tão sofrida que os filhos jamais vão querer ser pastor, porque vê o pai passar fome pregando a palavra de Deus. Isso é desonra. Permitir um negócio desse é desonra. Por quê? Porque o código natural da honra são as finanças. O pastor de uma das maiores igrejas de Anápolis, ele um dia levou eu, minha esposa, o pastor João Márcio e a pastora Gorete, para pregar lá na igreja dele, para nos apresentar para a igreja. E ele disse, olha pastor, está vendo isso aqui? Ó, isso aqui é uma multidão, mais de 3.000 pessoas. E ele disse, olha, esse aqui é o pastor Torres, esse aqui foi que me pegava todos os dias de madrugada e me ensinava a palavra de Deus. Esse aqui é o pastor João Márcio, que fez isso. Ele fez o quê? Ele honrou. E quando ele decidiu honrar dessa forma, depois ele nos levou num restaurante topíssimo, irmãos. Comemos, acho que foi peixe, não foi, Osane? Todo tipo de peixe, camarão. Meu irmão, aí foi só glória a Deus, aleluia e bênção pura. Era fogo, fumaça e coluna e nuvem de glória. Ele nos honrou. Quando ele fez isso, ele estava selando aquele milagre na vida deles. Quando nós decidimos honrar a pessoa que foi canal de milagre nas nossas vidas, quando nós honramos essas pessoas, nós estamos selando o milagre. Eu lembro que um dia eu estava lá em Imperatriz, eu estava com um reloginho daquele de R$10, no camelódromo, e um irmão chegou e nós tínhamos ido no shopping fazer alguma coisa, ele falou, pastor, esse relógio seu aí é legal, mas escolhe um relógio aqui que eu quero te dar. E eu falei, não, meu irmão, não vou fazer isso não. Escolhe você. E ele foi lá e pegou um dos relógios mais caros que tinha. E ele foi, tirou o outro. Ele não precisou nem desabotoar. Quando ele pegou, o bicho se abriu todinho. Aí botou no meu bolso e eu fiquei chique assim, ó. Eu parecia o senhorzinho malta. Eu passava perto dos outros e fazia assim, ó. E quando eu cheguei em Goiânia, eu vi o meu pastor com um reloginho também simplesinho. Eu falei, pastor, eu ganhei esse relógio aqui, eu quero te dar esse relógio. E ele falou assim, para mim? Ele fala aquele jeito de uruíta assim, ó. Para mim? Eu falei, é. É para o senhor mesmo, meu pastor, você é bênção na minha vida.
Aí um dia eu estava aqui, não sei como é que foi, um irmão chegou com um relógio, irmão, pense num relógio top. Está lá em casa guardado, eu quase nem uso para não estragar. Vem enquanto eu só passo um. Sabe por quê? Porque quando nós honramos, nós somos honrados. Quantos estão entendendo, querido? Deixa eu dizer algo, querido, eu ministrei muito seminário de libertação em vários lugares no Brasil. E às vezes teve lugares que eu cheguei, que pessoas, irmãos, quanto que você acha que vale a cura de um câncer? Quanto que você acha que vale uma pessoa receber uma oração, ela é cega e voltar a enxergar? Quanto que você acha que vale uma pessoa que está em depressão há 10, 15, 20 anos, e de repente Deus usa uma pessoa, e aquela pessoa é liberta e é curada? Quanto que vale um milagre desse? E muitas vezes nós fomos em lugares, eu já fui em vários lugares, minha esposa foi comigo, minhas filhas, e já teve gente de chegar e dar, tipo assim, R$5. Pessoa chegar com dinheiro na mão assim, falar assim, pastor, quero te abençoar. Chegava e colocava no bolso, falava assim, eu quero te abençoar, e às vezes era uma oferta pequena. Às vezes era R$2, às vezes era R$5. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Às vezes não era um valor tão grande. Já recebi ofertas boas também, já me deram oferta grande, oferta para comprar um carro. Agora, muitas vezes eu já fui em lugares, querido, que a pessoa recebeu milagres, a pessoa foi abençoada, e ela simplesmente bate nas costas assim e fala assim, boa viagem, pastor. Não dá nem o dinheiro para o Uber. Sabe o que é isso, irmão? Não é esperteza, isso é desonra. As pessoas que vêm ministrar nessa igreja aqui, os líderes sabem disso, nós honramos todos eles. Porque nós sabemos que quando nós honramos, aquilo destrava a nossa vida. Então, é muito importante você entender isso. Tem pessoas que se aproximam de homens de Deus, de pessoas que foram canais de Deus para um milagre na vida dela, sabe? E ela quer só sugar daquela pessoa. Ela acha que ela está sendo esperta, ela só quer arrancar, ela só quer tirar. E às vezes tem pessoas que chegam, irmãos, que não têm condição nenhuma. E ela chega, irmãos, eu já ganhei tudo que você pode imaginar no mundo. Já ganhei farinha de puba. Teve uma época lá na igreja que eu falei assim, irmão, para de trazer farinha de puba para mim, pelo amor de Deus. Porque eu comecei a fazer as contas. Eu falei, todo presente de aniversário do pastor João Márcio era um terno. Aí para mim as irmãs já vinham rindo. Ah, pastor, eu fui lá no Maranhão e trouxe 5 quilos de farinha de puba. Aí vinha. E eu falei, irmão, não precisa trazer mais não. Lá em casa tem farinha pra caramba. Mas era a forma de me honrar. Quantas vezes que eu fui no Pará, que eles traziam aquele tanto de açaí, irmão, frito. Aí tinha um que chega assim, pastor, o senhor come frito? Eu falei, rapaz, eu como até a lata se tu deixar. Aí depois ainda passo, eu lambo ainda a tampa ainda. Nós fomos ministrar um seminário em Tucuruí. E eu deixei a questão do retorno da viagem com o pastor Hamilton. Aí terminou a ministração, eu fui para o hotel. Cheguei no hotel e falei, vou dar uma olhada nessas passagens aqui. Porque ele tinha dito para mim que o voo era 3 horas da tarde. Aí quando eu cheguei, eu olhei lá. Falei, pastor, o voo é agora meio-dia. Ele falou, não. Eu falei, é meio-dia o voo, cara. Aí eu liguei para o pastor da cidade. Falei, pastor, estamos caindo fora. Já é 11 e pouquinho aqui, a gente tem que ir para o aeroporto. O voo é agora meio-dia. Não, mas você não falaram que é 3 horas. Rapaz, a mulher fez um almoço aqui. Pastor, você não está entendendo. Se nós não for na casa dessa mulher, meu Deus do céu. Ela fez um banquete aqui. Eu falei, rapaz, nós não perdeu o voo. E ele falou assim, pastor, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, meu filho, fala para ela juntar a comida todinha e levar lá para o aeroporto. Pastor, eu falei, leve para lá. Lá tem algum lugar? Eu falei, rapaz, lá tem um pé de manga lá no aeroporto lá. Eu falei, porra, é lá mesmo. Fala para ela levar um negócio, a gente joga no chão lá e nós vamos espocar o buquê lá mesmo. Moço, pense num povo que fez... Rapaz, o povo do norte, eu vou te contar. Eu sou de lá, não parece não, né? Eu falei, rapaz, bota aí a toalha. Botaram a toalha lá. Minha amiga aí foi, ó. Panelada, chambari, não sei o que, peixe, açaí. Eu falei, venha. Jesus disse, aquilo que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. E ó, pensa num povo que ficou feliz. Porque era a forma que eles queriam nos honrar. Agora tem pessoas que
Na realidade, ela quer só receber, ela não quer dar. Irmão, tudo ligado à honra, tudo que está ligado à honra materializado está ligado a finanças. Honrar com palavras, pode honrar com palavras, sim ou não? Pode, mas é abstrato. Nós podemos honrar uma pessoa no mundo espiritual? Podemos, de que forma? Orando por ela. Mas também é algo que não é materializado. Agora, honrar materialmente, você vai ter que usar dinheiro. Às vezes é um presente, às vezes é uma porta aberta, às vezes é uma oferta, às vezes é um investimento financeiro. E a Bíblia diz que os que presidem bem, eles precisam receber honra nessa área. Quando você vê alguém que foi usado por Deus para te abençoar, abençoe essa pessoa. Abençoe. Se você vê alguém que está realmente precisando, seja instrumento de Deus. Às vezes a pessoa que te ganhou para Jesus, às vezes aquele que te consolidou na fé, talvez aquele que um dia foi seu pai espiritual, sabe? Procure saber se essa pessoa tem necessidade e aprenda a honrar essa pessoa. Irmãos, eu faço isso, eu não estou falando para você algo que eu não faço. Eu já fiz isso muitas vezes com o meu pastor, já fiz isso várias vezes com o pastor Hamilton, que andava comigo, com outros pastores que andavam comigo, sem nenhum problema, porque eu sei que quem é beneficiado em honrar é exatamente quem honra. Então, tem muitas coisas que eu faço hoje na minha vida, porque eu semeei na vida de pessoas. Escuta o que eu vou te dizer. Tem muitas coisas que eu faço hoje, que é resultado da semente que eu fiz na vida de pessoas que faziam o que eu sonhava em fazer. E essa unção foi passada para mim. Sabe por quê? Porque a unção que eu honro, eu desfruto dela. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Semana que vem eu vou falar um pouco contigo sobre isso. Eu vi o pastor Hamilton se movendo nos dons do Espírito. Eu falei, Deus, eu quero isso para mim. E eu comecei a servir a Ele. Eu comecei a honrar a vida dele. Eu vi os meus pastores pregando e eu dizia, um dia eu ainda quero pregar igual ele. E eu procurei viver uma vida de honra. Por quê? Porque a unção que eu honro é a unção que eu desfruto. E quando nós pegamos a Bíblia, nós vamos perceber que muitas transferências espirituais na Bíblia aconteceram através de ofertas de honra. Eu quero repetir para você, honra não tem somente a ver com dinheiro em si, mas honra tem a ver com a prova do amor, ou com o desejo intenso que você tem por alguma coisa. Êxodo capítulo 2, versículo 15, tem um texto que diz assim, olha, ninguém compareça diante de mim com as mãos vazias. O que é que você acha que faz Deus levantar alguém no meio da multidão e honrar? O que é que você faz Deus pegar alguém que não era nada, que não tinha nada, e de repente levantar aquela pessoa e honrar a vida daquela pessoa? Você acha que é somente sorte? Você acha que é sorte? Você acha que é o poder do pensamento positivo? Não, porque um dia eu vou estar lá. Ah, porque um dia eu vou... Não, irmãos. Isso aí não é resultado da sorte, isso aí não é resultado do acaso, isso aí é resultado da honra. Quem está entendendo, diga amém. Isso é resultado da honra, eu preciso entender exatamente isso. Eu contei uma história aqui que eu achei muito top. Da dona Lourdes e do seu Tota. Esse casal aqui são membros da Igreja Batista Missionária em Itaporanga. E nos idos do ano de 2002, lá no sertão da Paraíba, em um culto de domingo, eles andavam 6 quilômetros a pé para poder ir para o culto. E o pastor chegou e começou a dizer, olha, nós temos um programa de rádio, esse programa de rádio ele leva a mensagem do Evangelho para mais de 40 mil ouvintes, e ele está inadimplente há vários meses. E o dono aqui do prédio, ele veio aqui e deu um ultimato, que ou nós acertamos a pendência financeira, ou então ele vai retirar o programa do ar. Então esse casal que morava na roça, eles eram meeiros, eles trabalhavam de meia com o dono da terra, e eles moravam a distância de 6 quilômetros do prédio da igreja, e eles iam em todos os cultos, e eles, na volta para casa, eles começaram a pensar de que maneira eles poderiam ajudar para que o programa não fosse tirado do ar. Aí a dona Lute, no caminho, disse para o marido dela, falou, Tota, nós temos que fazer alguma coisa, nós precisamos ajudar. O que é que nós vamos fazer para o programa não sair do ar? E o marido disse para ela, Lourdes, o que é que nós vamos fazer? Nós não temos dinheiro, nós não temos nada. A única coisa que nós temos é um bocado de galinha e nós temos um galo. Ela falou, pois é o galo. Ele falou, tu está doida, Lourdes?
Ela falou, não é o melhor que nós temos? O que é o melhor que nós temos? Não é o galo? Então nós vamos dar o galo. O galo que nós temos num terreiro. Aí na segunda-feira a dona Lourdes pegou o galo e ela andou mais 6 quilômetros e bateu na porta da casa do pastor. O pastor saiu assim com os olhos meio remelado e ela disse, pastor, eu vi o que o senhor disse a respeito do programa não sair do ar e que nós precisaríamos fazer uma oferta sacrificial e a única coisa que nós temos é esse galo, eu vim trazer o galo para o senhor. E o pastor pegou o galo, imagina, você acorda com um galo nos peitos. E o pastor falou, rapaz, dona Lourdes, o que é que eu vou fazer agora? Ela disse, olha, isso aqui é a nossa oferta para o programa, não sair do ar. E o pastor falou assim, agora o que é que eu vou fazer? Ele agradeceu, mas ele disse, se eu for fazer rifa, esse negócio não pega bem. Então ele foi e discutiu com os líderes da igreja, o que eles iam fazer, e a conclusão é que não seria prudente fazer a rifa. Ele disse, nós vamos colocar isso aqui na internet. Eu vou compartilhar essa experiência aqui da dona Lourdes do seu Tota, que deu uma oferta sacrificial e que ela deu o galo. Eu vou contar para as pessoas esse gesto de abnegação desse casal aqui. E esse e-mail aqui chegou na caixa lá do pastor Jeremias Pereira, da Igreja Batista de Belo Horizonte. É a oitava igreja batista, oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte. E ela é uma igreja que o pastor Jeremias Pereira investe no sertão nordestino. Então ele deu o testemunho lá no culto dele, na escola dominical, ele pegou o e-mail e ele levantou lá e ele pagou, se eu não me engano, 2 anos de programa de rádio. Depois de um tempo ele foi pregar em uma igreja, Vida Nova, no Canadá, em Toronto, e ele começou a falar, compartilhar essa experiência. E depois que ele falou, nós juntamos lá a igreja, todo mundo lá e pagamos 2 anos de programa. Aí alguns irmãos daquela igreja, lá em Toronto, perguntou assim, e a dona Lourdes? Nós queremos saber como é que ficou a dona Lourdes. Qual é a necessidade que ela tem? E ele disse assim, olha, eles disseram para mim que o sonho dela é ter uma geladeira, daquelas a gás, porque aí ela bebe água gelada e ela pode fazer chup-chup para poder vender e ganhar um dinheirinho. E eles tiraram a oferta e compraram uma geladeira para a dona Lourdes. Pastor Jeremias Pereira, outra igreja ficou sabendo da história, né? Lá mesmo no Canadá, e falou assim, como é que nós podemos ajudar a dona Lourdes? Eles ficaram sabendo que eles trabalhavam de meia, então eles levantaram uma oferta especial naquela outra igreja e compraram uma terra para a dona Lourdes e para o seu Tota. Outra igreja também ficou sabendo do mesmo testemunho e disse assim, olha, tá certo, ela já tem a geladeira, comprou a terra para ela agora ela não trabalha mais de meia, mas como é que ela vai fazer para poder preparar essa terra? E eles contrataram lá técnicos agrícolas, especialistas, e eles irrigaram toda a terra ficou produtiva, e eles colocaram tudo que era necessário para eles poderem começar a produzir. Aí o pastor Jeremias Pereira saiu de lá e foi pregar lá em Nova York, e ele deu o mesmo testemunho, e falou daquilo que Deus estava fazendo na vida da dona Lourdes e do seu Tota, e a igreja perguntou assim, mas e a dona Lourdes, está morando aonde, lá na fazenda? Ele disse, não, ainda não tem nada lá não, eles estavam morando só no chão batido, e a igreja levantou uma oferta, construíram uma casa espaçosa, construíram um negócio grande lá e colocaram a dona Lourdes lá. Aí um repórter de uma grande revista ficou sabendo dessa história nos Estados Unidos, e ele viajou dos Estados Unidos e foi até Itaporanga, no sertão da Paraíba. Para quê? Para escrever a história da oferta da dona Lourdes do seu Tota. Essa notícia circulou o mundo e Deus foi glorificado. Você pode entrar lá na internet e colocar oferta da dona Lourdes e do seu Tota. Está lá, aí você vai ver os dois. Uma oferta de abnegação, uma oferta sacrificial. Honra não tem somente a ver com você agradar os outros. Honra tem a ver com a atitude de você dar. Presta atenção, irmãos. Ela deu o melhor que ela tinha, ela deu um galo. O pastor pegou, talvez não deu nem tanta moral ali. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Honra não tem a ver somente com a questão de agradar os outros, e sim com a atitude de você dar. Às vezes você vai dar um presente para alguém, você vai honrar alguém, e a pessoa às vezes não vai nem gostar, ou às vezes aquela pessoa já tem aquilo. Mas o que vale, o que importa é exatamente, se você deu, como o outro vai receber, não tem nada a ver contigo. Semana que vem eu vou te contar de um ex-atleta de futebol, que me deu a camisa do último jogo que ele fez, toda autografada. Eu guardei a camisa, está guardada ali dentro. Eu vou te contar essa história semana que vem. Agora, a partir daquele dia que eles foram lá e deram aquele galo, a vida deles mudou completamente. Ao invés deles ficarem somente com dó daquele homem de Deus, ao invés de ficar somente batendo e falar assim, pastor, nós vamos orar para Deus suprir.
eles foram lá e semearam. Olha aqui para mim, escute, nós estamos quase encerrando. Deus nunca esquece uma semente. As palavras podem cair com o tempo, mas a tua semente, a tua honra não cai. As pessoas podem esquecer de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite, mas nunca vão esquecer de uma semente. As pessoas podem esquecer de um tapinha nas costas, mas elas não vão esquecer daquele dia que você fez uma comida e honrou a vida deles. Tem pessoas que nós já levamos lá em casa, e minha esposa preparou comida para eles. E depois de anos e anos e anos, ele diz: pastor, eu nunca esqueci daquele dia. Eu nunca esqueci daquela comida. Eu encontrei com os pastores, amigo meu, eles foram para o interior de São Paulo. E chegou lá, o pastor da igreja preparou um café para eles. Irmãos, eu estou falando de café 30 estrelas, não é 5 estrelas não. E o pastor preparou tudo e mostrou tudo para ele, o que faz, o que não faz. A forma honrosa como aquele pastor recebeu aqueles outros pastores, fez com que aqueles pastores, aonde eles andaram no Brasil todo, testemunharam da atitude de honra que aquele pastor do interior de São Paulo tiveram com ele. Às vezes, preste atenção no que eu vou te dizer, às vezes você recebe alguém em casa e você tem que mudar a rotina, às vezes você tem que comprar algumas coisas, pelo menos lá em casa nós fazemos isso. Se nós vamos receber alguém, nós queremos honrar. Nós compramos uma comida melhor, nós providenciamos algumas coisas melhores para poder receber com honra aquela pessoa. Escute o que eu vou te dizer. Na simplicidade da sua condição, mas na grandeza da sua honra, você pode dar até um pão com ovo para um profeta. Se for o melhor que você tem, pode ter certeza que você vai honrar ela. Porque a melhor honra que existe é exatamente aquilo que a pessoa precisa receber. Não é o que eu posso dar. Como é que você vai dar dinheiro para alguém que tem muito dinheiro? Eu vou te falar aqui, você sabe qual foi um dos melhores presentes que eu recebi na minha vida? Foi um carregador portátil de celular que o Gilson me deu. Gilson, aquele carregador já me salvou tantas vezes que você nem sabe. Toda vez que eu olho para aquele carregador, eu lembro de você. Falei, rapaz, que presente que esse cara acertou. Talvez se ele tivesse me dado dinheiro, não teria sido tão útil como o que ele fez. Então preste atenção, na simplicidade da sua condição, mas na grandeza da sua honra. Dê o melhor que você tem para honrar as pessoas. Às vezes pode ser comida, às vezes pode ser um presente. Você pergunta, pastor, mas o que tem a ver isso com dinheiro? Tem tudo. Porque para ele me dar o presente, ele teve que comprar. Isso é a materialização da honra. A verdadeira expressão da honra, irmãos, é demonstrada através de valores. Isso não é feito só com palavras, é feito com atitude, com materialização. O ato de honrar significa fazer a diferença. Aprenda a honrar. Aprenda a honrar as pessoas, aprenda a fazer isso, porque Deus é um Deus que sabe retribuir. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui, para parecer que está encerrando. E eu vou encerrar também com esse último texto. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, verso 24. Olha aqui para mim, eu vou te contar a história e vou ler somente um versículo. Davi manda fazer um censo em Israel, contar quantos guerreiros ele tinha, pessoas que puxavam a espada. E por causa de uma série de situações, aquilo trouxe uma indignação nos céus. E foi enviada uma praga. E Deus deu para Davi 3 opções. Ele falou assim, escolhe uma dessas 3 opções e nós vamos ver. Você quer cair na mão dos seus inimigos? Você quer fazer isso? Ou você quer que eu te corrija? Ele falou assim, eu prefiro cair nas mãos do Senhor. Aí Gade chegou para ele e disse, olha, oferece um sacrifício para Deus, para a praga cessar. E ele foi em um lugar conhecido na Bíblia como a Eira de Araúna. A Eira é um lugar, pode ser no alto de um monte, e o nome do cara era Araúna. E o verso 24 diz assim, de 2 Samuel capítulo 24. Porém o rei disse a Araúna, não, preste atenção, Davi chegou para Araúna e disse, olha, eu quero comprar essa eira sua para me fazer um sacrifício. Aí Araúna disse para ele, não meu rei, de maneira alguma, o senhor não vai comprar isso aqui, eu vou te dar isso aqui, você pode dar e fazer o sacrifício. Aí Davi falou isso aqui, olha, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço.
Agora olha o que Davi falou. Ele diz assim, olha: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios e holocaustos que não me custem nada. Assim comprou Davi a eira de Araúna, e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Deus é um Deus que sabe retribuir honra. Araúna não queria cobrar do rei de maneira alguma, mas Davi disse: olha, eu não darei ao meu Deus aquilo que não me custe alguma coisa. Aí você pode perguntar: pastor, onde é que está a honra nisso? Sabe onde é que está a honra? É que só valoriza quem paga o preço. Só valoriza quem paga o preço. Geralmente os herdeiros de grandes fortunas, eles quebram rapidamente. Sabe por quê? Porque eles não sabem como os pais construíram. Você sabe o que muitos homens influentes e ricos estão fazendo? Eles pegam os filhos e colocam para trabalhar. Não é por causa do salário, é para eles aprenderem a valorizar aquilo que eles vão conquistar. Eles não dão de mão beijada. Então, honra não se trata de dinheiro, não se trata de muito, não se trata do pouco, mas do que você vai deixar de lado para receber o milagre de Deus através da vida de alguém. Preste atenção, querido. Tem muitas pessoas que oram, que jejuam, que fazem tantas coisas, pessoas que pagam preço em oração, pessoas que não faltam nenhum culto, mas que não honram, pessoas que são muito espirituais, que conhecem de Bíblia, mas não honram, não respeitam as pessoas que foram colocadas sobre a vida deles. Por que nós temos que honrar as pessoas? Porque pode ser que alguém que você está desonrando é alguém que carrega dentro de si o milagre que você precisa. Nós vamos falar sobre isso a semana que vem, sobre essa linguagem sobrenatural da honra. Às vezes você está procurando confusão, às vezes você está discutindo, você está brigando com alguém que pode estar carregando dentro dele o milagre que você precisa. A porta que vai se abrir pode estar dentro de uma pessoa que você está desonrando com seus comportamentos, com suas atitudes. O mundo dá muitas voltas, e quando nós aprendemos a viver uma vida de estilo de honra, nós vamos ver ministério ser desatado, nós vamos ver vida financeira acontecendo, nós vamos ver família sendo restaurada. Não despreze ninguém, seja quem for, porque alguém que você não dá nada pode ser alguém que carregue dentro de si o milagre que você precisa, ou que você ainda vai precisar. Talvez hoje você não precise, aí você despreza, arruma confusão, arruma problema com todo mundo, mas talvez daqui 6 meses você vai precisar, talvez daqui 1 ano você vai precisar. Consegue entender o que eu estou te dizendo? Se coloque de pé, vamos orar.